A própria extrema-direita tá indo pra cima dela mesma agora, viu? Começou a ter briga aí. Eu ia falar sobre isso ontem, que bom que eu não falei, eu esperei um pouquinho mais, porque eu sabia que teríamos desdobramentos. O que aconteceu? Tivemos no plenário uma briga e quase saíram no tapa 2 parlamentares bolsonaristas. E aí, teve a continuação da briga. A continuação foi no aeroporto, então foi 2 brigas aí entre Marcos Duval que teve aí suas redes sociais restabelecidas faz cerca de 3 semanas, e Gilvan da Federal. Gilvan da Federal, para quem não conhece, é um deputado bolsonarista que tá sempre com a bandeira do Brasil aqui, ó. Então, ele, em vez de usar cachecol ou alguma coisa assim, ele usa a bandeira do Brasil. Tá, o Gilvan da Federal faz aí 1 mês e meio, não, um mês, foi 19 de maio, então faz aí 1 mês e 2 dias, o Gilvan da Federal, ele pediu a morte do Alexandre de Moraes e de outros aí, e generais, segundo o Gilvan da Federal, generais aí que são frouxos e que estão contra o Brasil deveriam ter pena de morte, e o Alexandre de Moraes também deveria ter pena de morte. Esse é o Gilvan da Federal, isso em pleno 2024, tá? Não é que, nossa, isso foi lá na época da tentativa de golpe, não, agora, ele aí pedindo a morte do Alexandre, tá? O Marcos Duval teve as redes sociais restabelecidas, já participou de mais confusão aí nas redes sociais, falei dele aí em alguns momentos, e o Marcos Duval, ele tem uma atuação que está sendo muito discutida entre os bolsonaristas. Por quê? Porque ele fala que ele está com o Bolsonaro em tudo, ele mostra captura de tela dizendo que ele conversou com o Bolsonaro e que o Bolsonaro o exalta. Ele mente muito, ele mente que já deu curso para a SWAT dos Estados Unidos. Quem não sabe, a SWAT é como se fosse o BOP dos Estados Unidos, a polícia especial lá que vai para operações mais difíceis. Ele diz que deu curso para eles, diz que deu curso para a Marinha, para os fuzileiros navais da Marinha dos Estados Unidos e para o exército americano. Fala um monte de coisa que é mentira. E o Marcos Duval passou a ser questionado pelos bolsonaristas porque no ano passado vazou ali que ele tentou gravar o Alexandre de Moraes. Depois ele falou que não, ele falou primeiro que isso era mando do Bolsonaro, depois ele foi enquadrado no plenário pelo Flávio, falou que não era bem assim, e ele mudou de versão várias vezes. Aí ele viu que pegou mal, e aí ele disse aí nas redes sociais que ele tinha mudado de versão mais de 10 vezes, porque isso era uma estratégia dele para confundir a imprensa. Não confundiu ninguém, só fez com que a Polícia Federal fosse atrás dele. Aí o Marcos Duval, ele pegou um celular e ele começou a fazer conversas fake com parlamentares, com gente do bolsonarismo, com gente da esquerda. O que é uma conversa fake, Thiago? Imagina que você é um parlamentar ou uma parlamentária e vem o senador Marcos Duval e fala para você, olha, muito boa a reunião de ontem. Você fala, pô, não me reuni com esse cara, que cara maluco. Pois bem, por que ele fazia isso? Porque depois ele foi na Polícia Federal e entregou o celular. Para quê? Para despistar a Polícia Federal. A Polícia Federal pediu a prisão do Marcos Duval e o Alexandre de Moraes não ordenou a prisão dele porque ele é senador e aí ia ter uma votação no Senado, tudo mais, não ia ter maioria, o Senado ia acabar livrando o Marcos Duval e o Alexandre ia sair enfraquecido. Esse é o Brasil. O cara comete claríssimo crime de obstrução de justiça, mas sabendo que isso vai ser politizado, o ministro do STF não pode decretar a prisão dele porque sabe que aí depois a investigação como um todo sai mais fraca por causa disso. Alexandre não caiu aí na armadilha, mas determinou busca e apreensão e pegaram o celular verdadeiro do Marcos Duval. Aí ele foi para o hospital, falou que estava com taquicardia, falou que estava com palpitações, estava assim o coração dele, estou morrendo, tirou fotinho na cama do hospital, fez vídeo, saiu de licença por 1 mês e ficou sem redes sociais. Pois bem, eis que um dos bolsonaristas que não engole o Marcos Duval, porque sabe que ele é traidor. Eu vou falar aqui a opinião do Thiago, tá? O Marcos Duval estava numa live com a gentalha do MBL. A gentalha do MBL não gosta da gentalha bolsonarista. São 2 gentalhas assim que não se batem, não se bicam. E aí o Marcos Duval já estava ali pro bolsonarismo, já errado que ele estava falando com esse pessoal. E aí ele bravo, ele foi provocado pelos nazistas do MBL, ele ficou bravo e ele falou, vai sair na Veja uma matéria que o Bolsonaro queria dar golpe mesmo, o Bolsonaro queria que eu gravasse o Alexandre. Ele falou. Então ele é sim traidor. Aí depois se ele mudou de versão 1000 vezes para despistar alguma coisa, não interessa. Ele falou. Então ele é traidor sim do bolsonarismo. Então muita gente no bolsonarismo não gosta mais dele. Ele tenta ali se equilibrar, enganar alguns otários,
falar ali e tal. Bolsonaro não vai chegar xingando ele, porque o Bolsonaro não é de fazer isso, o Jair Bolsonaro, a não ser que seja uma coisa assim muito explícita ali. Porque o Marcos Duval foi enquadrado pelo Flávio e depois ficou mudando de versões. Então, se não é alguma coisa tipo Joyce Hasselman, o Bolsonaro não vai ele e Jair. Mas os filhos dele, o Carlos, já fizeram publicações, principalmente o Carlos, que faz sem citar nome, já fizeram publicações aí contra o Marcos Duval, indicando que ele é traidor. E o bolsonarismo entende. Tanto é que há um engajamento do Marcos Duval cada vez menor aí entre bolsonaristas. Aí o Gilvan da Federal, que esse sim tá fechado com o Bolsonaro, fechado com o golpismo, 100%, o Marcos Duval tava fechado com o golpismo, né? Mas aí fez tudo isso. O que fez? Gilvan da Federal foi lá tirar satisfação com o Marcos Duval. E olha só, quase saí na porrada aqui. Vou mostrar o vídeo, já começa assim o vídeo, para você ver aí, o Marcos Duval baixinho assim. Esse é o cara que deu curso para SWAT, tá? Então tá aqui o Marcos Duval e o Gilvan da Federal. Marcos Duval todo... Atualização bem nessa hora. Marcos Duval todo baixinho ali, mas encarou o Gilvan da Federal. E ficaram ali, ó. E não dá para escutar o que eles falam, tinha alguém falando e todas as versões do vídeo que circulam nas redes sociais tem uma musiquinha, que aí piora mais ainda na hora de tentar ler ali o lábio deles. Mas aí vem alguém na frente, né? Parece que é o senador Eduardo Girão, e ali tenta ali se da turma do deixa disso. Mas estava ali discutindo feio ali, Marcos Duval e Gilvan da Federal. Eis que, depois disso, eles, os dois são aí do Espírito Santo, e eles foram para o aeroporto. Eles estavam voltando de Brasília para o Espírito Santo, porque vossas excelências não trabalham sexta-feira. Isso foi na quinta, hein, ontem. Sexta-feira não é dia de trabalho para eles, né? Então, quinta-feira eles já voltam para a cidade deles para tirar férias. Só voltam para Brasília na terça-feira, porque na terça-feira tem sessão no final da tarde, que também vossas excelências não acordam cedo, né? Aí, o que acontece? O Gilvan da Federal encontrou com o Marcos Duval no aeroporto. Aí vamos pela linha do tempo do que a gente ficou sabendo. O Marcos Duval, de repente, gravou um vídeo já em Vitória, no Espírito Santo, e dá pra saber isso porque tem praia aqui, ó. Ele mora em frente à praia, o Marcos Duval, aqui é a praia. E aí ele gravou o vídeo, bravo, dizendo que foi atacado pelo Gilvan da Federal no aeroporto, mas que, ó, eu revidei. E aí eu vou mostrar já o vídeo, mas fica claro que pro Marcos Duval, é tipo com o bolsonarista, parece coisa de quinta série. Pra ele o mais importante era mostrar que ele revidou, e ele apanhou, mas bateu também. Esse era o mais importante para ele, tá? E o Gilvan, e acusou o Gilvan de ter gravado o vídeo. E vou mostrar aqui um trecho do Marcos Duval, lembrando, os dois são mentirosos compulsivos, os dois são fascistas da pior espécie. Isso aqui é rinha de fascista, tá? Com vocês, Marcos Duval. O pitizento Gilvan da Federal, ele veio pra cima, pra dizer qual é, não sei o que e tal, aquele jeito dele gritando pra chamar atenção, não sei o que. Aí eu falei, meu irmão, então vamos lá pra fora. Eu falei, meu irmão, pelo amor de Deus, essa atitude infantilizada tua, meu irmão, você só gosta de fazer papo. Vamos embora enfrentar lá o Alexandre de Moraes comigo, vamos embora enfrentar os outros inimigos da direita comigo, e tal. Você se prepara, você não tá falando com o moleque, não. E aí ele me empurra. Aí chega os deixa disso, né? Chega todo mundo, gente deixa disso, tenta separar e tal. Mas o modus operandi dele é o seguinte: ele tem um assessor que fica sempre pronto com a câmera ligada. Provavelmente, não, com toda certeza, eles devem ter gravado agora essa situação que aconteceu no aeroporto aqui em Vitória, Espírito Santo. E vai mostrar apenas, eu garanto pra vocês, ele vai mostrar apenas a hora que ele me empurra. Mas ele não vai postar a hora que eu dou o tapa no peito dele. Então, assim, é um cara despreparado, é um cara emocionalmente desequilibrado. Aí ele não vai mostrar que eu também bati, ó. Dei um tapa no peito dele, ó. Ele me empurrou e eu dei um tapa no... Parece briga de criança de 3 anos no jardim de infância. Ah, ele me empurrou. Ah, ele me deu um tapa no peito. Ah! Aí o bolsonarismo tá em pleno 2024. Por quê? Os dois sabem que vão ser presos. O que acontece é o seguinte, já vou mostrar o vídeo aí da briga, tá? No aeroporto. Os dois sabem que o indiciamento virá muito em breve. Aí tem fontes aí na imprensa, no Metrópolis tem pelo menos 3 articulistas que já disseram que em julho a Polícia Federal fará os indiciamentos no inquérito aí dos atos terroristas do dia 8 de janeiro. No O Globo também dizem que é em julho, aí 2 colunistas do Globo dizem que é em julho. No Globo News já falaram que é em julho, então todos eles aí, de veículos diferentes, dizem que em julho teremos os indiciamentos. Aí sabe o que acontece? Eles vão ser indiciados, os dois. Eles vão ser denunciados já e vão ser julgados direto no STF.
Esse julgamento aí, no mais tardar, vai demorar 1 ano, tá? Então daqui 1 ano, os dois já estarão condenados a mais de 10 anos de prisão, mas muito mais de 10 anos. Pensa, se os pé rapados estão pegando 17 anos, os que são aí os majoritários, aí, os parlamentares, os incentivadores, os organizadores, eles vão pegar de 30 para cima. E aí o que acontece? Eles vão perder o mandato imediatamente e tal? Talvez não, talvez sim, mas talvez não. Porém, eles sabem que em 2027, no dia 1º de fevereiro, acaba o mandato de todos os parlamentares que têm mandato hoje. Todos eles que não forem reeleitos, vai acabar em 2027. Eles serão tornados ficha suja porque já estarão condenados no STF. Então eles não vão concorrer à reeleição em 2026. E aí, no dia 1º de fevereiro de 2027, na melhor das hipóteses para eles, se tudo der certo para eles estarão presos no dia 1º de fevereiro de 2027, às 5h30 às 6 da manhã. Se tudo der errado para eles vão presos bem antes. Então é isso, não tem para onde correr, não tem para onde fugir. Esse é o tamanho do desespero deles. E aí tá um burburinho enorme lá no bolsonarismo, porque ontem teve operação contra muitos dos financiadores. E aí os parlamentares estão aí temendo que eles serão delatados por esses financiadores e suas penas vão ser maiores. E o pior, quando alguém é delatado, aí sai na imprensa, aí vai ser uma enxurrada de notícias contra eles. Então eles estão com medo do que os financiadores vão fazer agora, porque são empresários bilionários que sofreram operação, alguns estão presos e eles não vão querer ficar presos. Eles vão delatar quem eles tiverem que delatar. E a gente sabe que esses empresários tinham ligações justo com os parlamentares bolsonaristas. Eu peço a sua inscrição no canal, seguimos aqui na luta.